Boa tarde, nossos associados à FPB. Estamos aqui numa mesa com a doutora Mini, a doutora Estela da Mata e o doutor Jander de Souza, e a gente está num bate-papo jurídico. Hoje a gente veio aqui falar sobre cidadania portuguesa, uma pessoa que entende muito do assunto e que vai esclarecer muito do que a gente precisa para ser uma cidadã portuguesa. Doutora Estela, nossos associados, tenho certeza que muitos gostariam de ter, eu também, a cidadania portuguesa. Você poderia nos explicar quais são os tipos de cidadania que as pessoas podem requerer e como funciona, quais são os requisitos? Claro que sim. Primeiro de tudo, eu quero muito agradecer o convite de estar aqui podendo falar para os associados. É muito importante, eu acho que a nacionalidade portuguesa, a cidadania portuguesa, é uma herança que a gente acaba não prestando atenção, talvez. Então, eu estou aqui para alertar e vou trazer um pouquinho das duas diferenças. Quando a gente fala sobre nacionalidade portuguesa, a gente está falando sobre dois pontos. Ou a gente está falando sobre a nacionalidade originária, ou seja, a gente está falando sobre aqueles que são descendentes, ou a gente está falando da naturalização. E aí, a naturalização são as nacionalidades que partem, o efeito, né? Você é considerado português a partir do momento que você declara a sua vontade. Seja pelo casamento, seja pelo tempo de residência, tá? Então, a gente está falando sobre dois momentos em que pode começar a contar que você é português. Quando a gente fala sobre os descendentes, a gente tem que levar em consideração que no momento, ainda que você tenha 60, 70, 80 anos e você faz o pedido da nacionalidade e lhe é concedida, para Portugal você sempre foi português. Então, todo esse tempo que você passou a sua vida no Brasil, você precisa regularizar depois, eventualmente, fazer transcrição de casamento, fazer transcrição de divórcios. Interessante. Eu não sabia disso. Mas nós estamos aqui, né, para falar para a família Banco do Brasil, que a gente tem muito carinho. Fazemos aqui a orientação jurídica da AAFPB e a gente quis trazer a Estela aqui para poder tirar a dúvida de uma demanda, né, doutor Jander, que existe muito grande sobre as perguntas sobre cidadania portuguesa e cidadania italiana. Então a Estela está aqui hoje para dirimir essas dúvidas para a família Banco do Brasil, que a gente tem muito carinho. É muito comum, né, nós brasileiros termos um parente, um familiar, um avô, um bisavô, né, até em número de graus mais para trás, né, taravô, que são portugueses, italianos e de outra nacionalidade. O nosso foco aqui é o português, né? Particularmente as pessoas costumam perguntar, olha, eu tenho um avô, um bisavô, mas eu moro no Brasil e tenho vontade de ir para Portugal. Eu posso solicitar a minha nacionalidade? A doutora Estela poderia esclarecer essa dúvida. Olha, é super importante que a gente faça, né, a requisição da nacionalidade portuguesa, porque a nacionalidade portuguesa te abre muitas portas. Essa é a grande verdade. Quais seriam as portas? Assim, dá algumas portas. Vamos lá. Você pode estudar, residir, trabalhar em qualquer país da União Europeia com muito mais facilidade para sua regularização. Então, a gente não está falando aqui de aplicação de visto para você poder residir em muitos países da União Europeia. Basicamente, quando se é português e você decide ir para a Espanha, você vai na prefeitura daquele lugar que você reside e você declara que você é português, agora está vivendo na Espanha, na Alemanha, enfim, com todas essas questões. Então, isso é uma facilitação enorme. Fora a questão dos estudos, que a gente, enfim, você paga um valor muito menor de propina, porque propina em Portugal é mensalidade. Não é nada de errado. Não é nada de errado. As muitas palavras portuguesas são sim,
né? Sim. Então, tem essa questão de você pagar menos nas universidades, você pode estudar, pode morar. Tem a questão de que você não precisa pedir visto para, por exemplo, os Estados Unidos. Exatamente, não precisa. Não tem necessidade, você apenas preenche um formulário que é dentro do site do consulado americano. Ela precisa de visto para algum país? Quando você tem um passaporte português, a Sim, cidadania portuguesa? sim. Qual seria esse país? O Japão sempre precisa, Coreia sempre precisa. Uma licença Do do Canadá? Para o Canadá não tem necessidade. Para visto de turismo, ok? Quando a gente está falando sobre vistos de trabalho, visto de estudos, eventualmente, dependendo de quanto tempo é a duração daquilo que você pretende ficar, aí tem que fazer a aplicação dos vistos. Mas para turismo, não. Então, vamos lá. Você disse que existe um meio que as pessoas possam conseguir ser português. Qual é o início? Vamos do início. Existe assim, a gente sabe que tem os meios online, mas é fácil fazer isso? Ou você precisa sempre de um advogado? Quem pode pedir, né? Sim. Acho que quem pode pedir essa cidadania, né? É muito importante para aquela pessoa que decidiu, ok, então eu vou atrás da minha cidadania portuguesa, eu vou atrás da nacionalidade. O que eu preciso procurar? Se você é descendente, você tem que procurar o assento de batismo ou o assento de nascimento daquela pessoa que está acima de você, que era o português da família. Então, a gente tem genealogistas, eventualmente, se você não tem muitas informações, a gente tem as próprias buscas, os arquivos distritais, que são quase como se fossem as paróquias, assim. Eles, em Portugal, alguns já estão digitalizados com os livros, então você pode fazer a leitura. Confesso que é muito difícil, porque era letrinha, e aqui é bem difícil, mas não é impossível. E aí a gente parte desse princípio, que a gente precisa, se é descendente, a gente precisa ter o assento, aquela coisa que comprova que aquela pessoa que é da sua família é o português. O assento é a certidão de nascimento? Isso também é uma das coisas que a gente tem de diferente. O assento de nascimento é o que a gente conhece como certidão de nascimento. E em Portugal, principalmente na época dos avós da gente, isso era feito pelas igrejas, então tinha que se correr Na Itália se consegue a certidão das igrejas. Quando a gente está falando de pessoas que são 1.800 e tudo, é sempre nas igrejas, são nas paróquias, que é nesses arquivos distritais que eu estava falando. Só que, eventualmente, tem alguém que pode ter um avô que é próximo. Tem essa diferença de nomenclatura. Assento de batismo é aquilo que era feito nas igrejas. Então, quando a gente está falando dessas pessoas que são mais antigas, lá de 1800 e tudo, é assento de batismo. E quando a gente está falando de pessoas que já são com um novo sistema, a gente fala sobre o assento de nascimento. Então, você acha que os maiores desafios hoje é encontrar essa documentação? Eu acho que sim, é o maior desafio hoje. Fazer a busca das certidões que são necessárias, principalmente no português, porque às vezes se sabe de uma história, às vezes é um parente que contou. Então a gente precisa unir essas informações, principalmente buscar encontrar o nome completo do português. Se a gente conseguir a data de nascimento, se a gente conseguir aonde ele nasceu, facilita muito nas buscas. E aí depois a gente vai tentando Então, juntar. a pessoa não tem esse contato, essa coisa de buscar esses caminhos. O melhor mesmo é controlar o advogado. Porque eu sei que as documentações são enormes. No Tem caso, desculpa, doutora Estela, muitas pessoas devem se perguntar, eu tenho o conhecimento de que meu avô veio para o Brasil, mas não casou com a brasileira. Porque no que tange a cidadania italiana, fazer um paralelo aqui, né, para que a gente possa entender, o italiano, quando ele vem buscar o brasileiro, né, descendente de italiano, que ele vai buscar a cidadania, tu pode falar melhor, ele tem que reunir documentações não só daquele que é português, do italiano, mas também daquela pessoa toda e dos cônjuges, né, até o óbito. Você falou do assento, né, no caso português, certidão de nascimento,
né, tem algumas palavras aí, né, que em português do Brasil a gente não pode nem citar aqui. É E verdade. churros, por exemplo, nem outros mais. Sim. Então, assim, Mas tem, Na olha, portuguesa. eu posso lhe falar uma palavra, esferovite, Sim. Só que não. isopor. Sinceramente. então, esse momento foi bom para te relaxar, mas para trazer aqui para as pessoas, o português que veio para o Brasil, que não casou, e aquele que casou. O descendente que deseja obter a cidadania portuguesa, né, ele precisa ter o assentamento, né, ou seja, o registro de nascimento do português e também certidão de nascimento e de casamento do cônjuge. Então, vamos lá. Essa pergunta foi excelente, porque aí a gente entra numa pauta que é a seguinte. Uma vez que você encontra o assento de batismo, o assento de nascimento no português, a gente tem que levar em consideração o seguinte. A vida que ele teve em Portugal, embora não atualizada lá, a vida que ele teve no Brasil, embora não atualizada em Portugal, ela precisa ter essa linha. Ou seja, quando a gente fala sobre um avô que veio há muitos anos para o Brasil, vou voltar. Quando a gente fala sobre um avô que imigrou para o Brasil e veio há muitos anos, se casou com uma brasileira e aqui ficou, a gente tem que levar em consideração que a gente vai precisar transcrever o casamento entre esse português com esta estrangeira. E aí, sim, a gente vai precisar, para poder comprovar a paternidade, porque tem isso, para Portugal é muito importante uma questão sobre filiação. Então, quando a gente tem um casal que foi casado, a perfiliação fica prevenida. Quando a gente está falando sobre um neto ou um filho de um português que essas pessoas não foram casadas entre si, a gente tem que buscar mais meios de prova para confirmar essa perfiliação. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, eventualmente, não basta somente achar o assento de batismo ou o assento de nascimento do português, porque existem procedimentos durante o processo que a gente precisa regularizar. Então, a gente precisa falar que aquele português teve filhos, que se casou. Então, a gente precisa manter a vida civil dele atualizada para que as conservadoras, do momento que recebam aquele pedido de processo de nacionalidade, consiga concatenar aquilo que aquele português viveu, aquilo que ele passou. Né? Exatamente. Por exemplo, na Itália, né, quando você faz a solicitação de cidadania, você vai lá na pessoa que passou para você, né, a descendência. As pessoas seguintes não precisam ter cidadania, não precisam ter a cidadania. Você pode, por exemplo, de um tataravô, né, obter cidadania. Em Portugal também? Infelizmente, em Portugal, a gente tem uma questão que é muito importante. Só pode ter entre o requerente, ou seja, a pessoa que deseja nacionalidade, e o português, uma geração falecida. Então, quando a gente fala, e a gente escuta muito, se você é bisneto de português, você também tem a possibilidade. E tem a possibilidade. A única questão, a vírgula, o asteriscozinho no final, é que nas letras miúdas, é que você precisa fazer a nacionalidade da geração anterior para que assim o bisneto de português consiga fazer o pedido. Quando a gente está falando sobre a nacionalidade originária, nós não precisamos nos preocupar sobre qual foi a altura que a gente fez o pedido para se tornar português. Porque uma pessoa que tem 50 anos e é casado, se ele é declarado que ele é português, ele é considerado português desde que ele nasceu para Portugal. Isso se a gente fizer o pedido pela descendência, se for a nacionalidade originária. Então, assim, quando a gente vai olhando esses pormenores, a gente vai vendo que, embora a lei da nacionalidade só nos permita que o requerente e o português tenha só uma geração falecida, se a gente acompanha esses pedidos de nacionalidade, todo mundo vai poder pedir para sempre. A única
coisa que a gente tem que se preocupar é isso. Netos de portugueses, façam o pedido o quanto antes. Porque assim, essa herança que não é palpável, que a gente não vê, ela não morre em você. Porque se a pessoa que é neta de português não requer a nacionalidade portuguesa, as outras pessoas da família, as outras gerações, podem perder o direito de ter a nacionalidade porque não teve continuidade nessas gerações. Talvez eles estejam se perguntando, mas eu não tenho nenhum ascendente português, nenhum avô, nenhum bisavô, né? Talvez essa questão da naturalização ela possa trazer a solução para essas pessoas que queiram ir para Portugal. Como é que você poderia explicar para eles? A naturalização, por exemplo, é o meu caso. Eu não tinha descendentes de portugueses quando eu escolhi ir para Portugal e, basicamente, você faz um planejamento de vida e com 5 anos legais em Portugal, você pode fazer a aplicação para a sua nacionalidade portuguesa. Naturalização, como é óbvio, então ela só vai ter efeito a partir do momento que eu declarei para Portugal que eu gostaria de ser portuguesa. Portanto, esses 5 anos, eles podem ser de entrada e saída, né? O tempo todo, né? Sim. Não. Quando você tem 5 anos legais, a gente está falando que você vai ter aplicado um visto, que você vai estar em Portugal. Quando a gente tem um visto que se transforma numa autorização de residência, que isso também é uma das coisas que as pessoas às vezes confundem. Nos Estados Unidos, a gente fala visa, né? Então, as pessoas falam assim, meu visto expirou, meu visto eu tenho que... Não. Quando você faz um pedido de visto, você faz um pedido para entrar em Portugal. Quando você entra em Portugal, você transforma esse visto, que foi a sua permissão para entrada, para uma autorização de residência, que é por meio do cartão que você recebe, que a gente chama de título de residência. Você ganha um NIF, fica como se fosse o nosso CPF. Isso. Você faz o pedido do NIF. O pedido do NIF não precisa ser feito somente em Portugal. É possível que o NIF seja atribuído com as pessoas ainda no Brasil. É muito importante que a gente tenha atenção de ter uma pessoa de confiança para ser o nosso representante fiscal no NIF, porque isso pode gerar coimas, que são as multas, eventualmente, que devem ser pagas. Chama coima. Você falou, você citou, doutora Estela, ele é um representante. Seria o que a gente tem aqui no Brasil como um contador? Não seria como se fosse um contador. O representante pode ser advogado, há alguns contadores que lá a gente chama de contabilista. Pode ser um parente? Pode ser um parente, claro que sim. Pode ser um parente, pode ser um grande amigo, isso não tem nenhuma questão. A representação fiscal no NIF é uma pessoa que ela é residente legal em Portugal, com a morada fiscal em Portugal, que vai receber todas as cartas e comunicações que o Portal das Finanças, que é o órgão que regula essa questão dos impostos, essa questão de você manter o seu CPF aqui, tudo legalizado, tudo bonitinho. Então, é essa pessoa que vai te passar as informações. Então, eu sou representante fiscal de alguns dos meus clientes e eu recebo as cartas na minha residência dessas pessoas para poder passar a informação. Por isso é muito importante que a representação fiscal seja com alguém de confiança. Aí se for uma pessoa que também é naturalizada, por exemplo, um empresário que saiu do Brasil, né, foi para Portugal e já está lá bem quisto, bem desenvolvido e há 10 anos, por exemplo. Essa pessoa pode ser meu representante, que, por exemplo, tem uma finalidade, ou supostamente teria finalidade, né, de obter uma cidadania portuguesa? Sim, mas não tem obrigação de você fazer o NIF para você poder fazer o pedido da sua nacionalidade portuguesa originária, por exemplo, porque isso vai ser depois atribuído. Acontece que, na sua vida civil, né, em Portugal, você, do momento que chega em Portugal, vai ter que ter os seus números atribuídos normalmente, como o CPF que a gente tem aqui. Então, é só para a gente não confundir eventualmente as coisas. Qualquer pessoa que é residente legal em Portugal e tenha morada fiscal pode ser representante de alguém no NIF. Isso é uma coisa. Quando a gente está falando sobre o pedido de nacionalidade portuguesa por tempo de residência, a gente está falando de uma pessoa que residiu 5 anos legalmente em Portugal.
consequentemente, essa pessoa vai ter que ter um NIF. Acontece que essa pessoa não precisa ter um representante fiscal para sempre. Você pode, do momento que você chega em Portugal, arruma a sua vida, arrenda a sua casa, organiza as suas coisas e você faz a alteração da morada fiscal, você consegue ser você o seu próprio representante. Então, geralmente, esse é um serviço que ele é prestado por um determinado tempo. Não necessariamente ele precisa ser para a vida toda. Você falou na parte fiscal. Talvez as pessoas estejam se perguntando, mas aí eu tenho que contribuir, eu tenho previdência, imposto de renda, isso se atribui também como é aqui? Se a gente está falando sobre pessoas que moram em Portugal, sim, tem que fazer a declaração do IRS. A gente tem que fazer as contribuições. Existem também a possibilidade de você que contribuiu no Brasil, porque Brasil e Portugal têm acordo com relação à previdência, você levar, eventualmente, os anos que você contribuiu do Brasil para Portugal. Uma espécie de colação. Interessante. Existe essa possibilidade, só que você também tem que ver se vai fazer sentido. E aí tem também as simulações, tem todas as coisas que podem ser feitas para poder a gente organizar e ver aonde que vale a pena se aposentar. Se continua contribuindo com o Brasil. Existe alguma diferença entre um brasileiro que está trabalhando na Europa e um brasileiro naturalizado português que está trabalhando por lá? Sim. Quando a gente está falando sobre um brasileiro que trabalha na Europa, vamos supor que ele trabalhe em Portugal, tenha um título de residência dele em Portugal, ou seja, tem autorização para residir legalmente em Portugal, mas ele não tem nacionalidade, seja por naturalização, seja pela originária. Para que ele saia de Portugal e vá para qualquer outro país da União Europeia, ele tem que cumprir os requisitos desse país que ele escolheu, porque ele vai precisar passar novamente pelo processo de imigração. Então, ele precisa encontrar um visto adequado, cumprir todos os requisitos. Quando a gente fala de um brasileiro, mas que ele tem outra nacionalidade, e a gente aqui no caso está trazendo a portuguesa, ele pode ir para esses países e fazer a regularização dele como português. Então, é muito mais facilitado, é muito mais prático, faz com que ele tenha a oportunidade de ir para outros países que ganham muito mais do que Portugal, porque a gente sabe que Portugal, eventualmente, não tem o maior salário mínimo, embora tenha uma qualidade de vida excelente, uma segurança assim, impecável. A gente tem que levar em consideração que, às vezes, tem quem queira ainda mais. Sim, com certeza. Doutor James, tem uma pergunta? Sim, o nosso associado talvez tenha alguma dúvida no que tange à rejeição, né, no processo de obtenção da cidadania. E muitas vezes ele deve se perguntar assim, poxa, qual documento que eu devo juntar, ou melhor, aquele que eu devo evitar, né, para que não atrapalhe o meu processo, ou que o meu processo seja rejeitado. Tá. Né? Qual a orientação que você passa para o nosso associado? A orientação que eu vou passar para o associado é procure um profissional apto e habilitado em Portugal. Por que eu falo isso? Existe uma questão que a gente tem que cumprir todos os requisitos necessários antes do ingresso do pedido da nacionalidade. Então, se você não cumpre todos os requisitos, eventualmente você pode ter um indeferimento do seu processo de nacionalidade. E absolutamente não é isso que a gente quer. É óbvio que, eventualmente, algumas pessoas... Só super importante. Ele é indefinido ou ele cai em exigência? Primeiro cai em exigência. Se não cumprir a exigência, aí depois pode ser indeferido. A questão toda é essa. Existem pessoas que não cumpriram a exigência, já deram entrada na nacionalidade. Os processos foram indeferidos porque a exigência não foi suprida. Isso acontece, porque depois de 6 meses que se tem uma exigência no processo e não tem nenhuma movimentação, o processo se torna deserto. Então, há um indeferimento. E olha que interessante, nosso associado deve estar perguntando, olha, mas eu já fiz o processo e foi rejeitado, não cumpri as exigências, eu posso reabrir esse processo, né? Fazer um novo requerimento? Dessa vez eu quero contratar um advogado, tentei online e tentou administrativamente. não consegui. Posso
buscar um advogado e reabrir esse processo? Com as mesmas provas, com o mesmo documento, né, com tudo, ou tem que pedir novos? Aí a gente Como é vai fazer, e aí a gente vai fazer o seguinte: ele vai contactar o advogado, vai falar com um especialista em relação a isso, e aí a gente vai fazer a análise da viabilidade. Porque, eventualmente, o processo foi interferido porque ele realmente não consegue cumprir os requisitos. Ou, às vezes, pode ter acontecido do processo não ter sido instruído corretamente. Faltou um documento. Faltou um documento, alguma coisa não foi chamada a atenção, enfim, faltou juntar alguma coisa. Então, isso pode acontecer. O que a gente tem que levar em consideração é que a gente não reabre o mesmo processo. Tá. A gente vai ingressar um novo processo. Isso se a pessoa tiver realmente os requisitos necessários e, assim, os requisitos que são precisos para tal. Então, a gente tem que levar muito em consideração que a análise de viabilidade da nacionalidade portuguesa é muito importante. Porque é isso. Às vezes você pode falar, eu soube da minha família, eu tenho essas informações, quais são os documentos necessários? Doutora, eu vou te dizer, o documento necessário para todos os pedidos de nacionalidade portuguesa, independente se é originário ou se é derivado, é a certidão de nascimento do requerente. Isso eu posso te afirmar. Isso vai ser preciso. E aí, algumas pessoas falam assim, doutora, mas eu não tenho mais certidão de nascimento porque eu casei. Agora é a minha certidão de casamento. Não é. A gente consegue fazer o pedido no cartório, aqui no Brasil, de uma nova via da sua certidão de nascimento. Porque a gente tinha muito essa cultura, quando a pessoa casava, tudo que ela apresentava era certidão de casamento e não mais a de nascimento. Então, algumas pessoas já me perguntaram, já me questionaram em relação a isso. O que eu posso dizer é que a procura de um profissional, a procura de um advogado, faz com que você economize esforço, dinheiro, angústia. É muito importante que você saiba qual é o próximo passo e quem pode te dizer isso. É um advogado que está ali tratando do seu processo, olhando para ele. Sem dúvida. E fui por um caminho mais curto, né? Uma outra pergunta que tem aqui do nosso associado é assim: se o requerente à cidadania for casado com cidadão português, essa pessoa teria direito automático ou teria que preencher alguns requisitos? Não é automático, porque quando a gente está falando sobre nacionalidade pelo casamento, a gente está falando da nacionalidade derivada, que é por naturalização, ou seja, ela vai ter efeitos a partir do momento que o requerente diz para Portugal: oi, eu quero ser português. Então, a gente tem que levar em consideração, já que nós estamos aqui falando com os associados que estão no Brasil, e muito possivelmente a maioria talvez seja brasileiros, eu vou resumidamente dizer os requisitos para a nacionalidade pelo casamento. Se você tem mais de 3 anos casados ou vivem em união estável, união de facto, que é o que a gente chama em Portugal, e tem filhos em comum, entendeu? Porque, por exemplo, na cidadania italiana, se ele se naturalizou, você não tem mais direito a pedir. Não tem como, nem judicialmente. Então tem essas questões que a gente tem que ter muita atenção. A nacionalidade portuguesa ou a nacionalidade italiana, qualquer nacionalidade europeia, traz assim uma possibilidade de perspectiva de vida para quem deseja migrar que facilita muito. Assim, eu sou, além de advogada, sou imigrante, sempre falo em relação a isso com as pessoas que estão à minha volta. E Portugal fez muita diferença na minha vida. Ter imigrado para Portugal, a escolha de imigrar para Portugal é uma escolha da qual eu não me arrependo nem um segundo. Então, se mais pessoas escolherem isso para elas e eu puder fazer o auxílio dessas pessoas, vai ser um prazer estar junto. Bacana. Portugal realmente é uma terra especial, né? E vocês têm mais perguntas? Eu acredito que o associado deve ter mais perguntas, né, para fazer. E apesar de termos feito muitos esclarecimentos aqui através do Dr. Estela, né, que nos enalteceu aqui, e é o associado, acredito que alguma dúvida tenha ficado. E aí o associado ele pode entrar em contato com a associação e através do link da doutora Estela, que vai ser disponibilizado para vocês através das redes sociais, né, para esclarecer essas dúvidas que surgirem. Mas para quem já estiver ansioso aí, o e-mail dela é Estela, com L só, ESTELA,
ELA, Estela da Mata, com 2 T's. Vai estar aqui Vai estar embaixo. passando aqui embaixo. .adv@gmail.com. Qual é a sua rede social? As pessoas podem conhecer um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais dessa rotina dessa advogada que também é imigrante, lá no meu Instagram, que é @estela.damata. Mas eu tenho uma curiosidade ainda. Como foi essa sua ida? Por que você quis ir? Olha, eu fui para Portugal porque, na altura, existia um acordo de reciprocidade e, uma vez que era advogada no Brasil, poderia também ser advogada lá. E, com certeza, a facilitação da língua, embora eu fale inglês, você atuar, né, nos tribunais, e você falar, e você escrever peças, é muito mais fácil quando a gente está falando em português do que quando a gente está falando em uma outra língua. Então, foi uma aventura, eu costumo dizer que foi uma aventura que se tornou uma realidade. Eu fui a Portugal porque eu poderia ser também advogada. Então, sou advogada aqui no Brasil desde 2018, inscrita na Ordem dos Advogados em Portugal desde 2019. Qual região de Portugal você está? Eu estou na região do Porto, que é o que a gente brinca que é a melhor região, que é a melhor cidade de Portugal. Porque tem uma rixa que a gente brinca sobre Lisboa e Porto, então se eu posso pregar a palavra sobre o Porto, eu vou. É mais jovem, né? O Porto é mais cheio de vida, mais... Lisboa é mais senhora, mas... Eu acho que Lisboa me traz uma sensação de cidade grande. Essa é a minha impressão. Eu sou daqui do Brasil, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Então eu brinco que eu sou assim, meio do interior, sabe? O Porto tem todas as facilidades, tem tudo de bom, mas você tem uma vida talvez um pouquinho mais pacata do que você tem em Lisboa. Mas Lisboa é uma paixão para muitas e muitas pessoas. Aí a gente é um pouquinho mais quente, o Porto é um pouquinho mais frio, tem um pouquinho mais de chuva. Agora, por exemplo, deve estar lá uns 3 graus, 4 graus e a gente está aqui nesse calorão. Tá muito legal. Vai ir para Ribeira. Com sensação de 50 graus. De 60. Mas eu acho que a Estela, a gente queria agradecer a vocês, da Ascom, né, a presidente Loreni, por possibilitar, né, esse bate-papo com a Estela. E a gente quer colocar aqui à disposição, tirarem, né, eventuais dúvidas sobre a cidadania portuguesa, que é um assunto que é muito solicitado aqui na orientação jurídica. Nós, da orientação jurídica, agradecemos muito a todos vocês aqui. Se quiserem, né, novos temas, a Estela vai estar aqui novamente, né, no Brasil. E aí ela pode falar sobre acordo de reciprocidade, né, dos advogados, visto, né, processo de naturalização, né. Então, assim, é só colocar aí nos pedidos na orientação jurídica ou na assessoria de marketing, né, de comunicação da FPB. A doutora Estela nos proporcionou aqui esse bate-papo, a gente fica sabendo que agora é possível e é palpável. Então, corra atrás, seja um português. Eu só gostaria de agradecer imensamente esse convite. É um assunto do qual eu tenho muita ternura em falar e muito entusiasmo, porque é isso. Portugal fez muita diferença na minha vida, tem me tornado uma pessoa que migrou, me fez crescer de um jeito que eu não consigo nem dizer em palavras. Então, fica aqui meu agradecimento por esse convite, por ter aqui dividido essa mesa com pessoas tão interessantes e interessadas sobre isso. Muitíssimo obrigada.